funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, seu podcast de RPPS está no ar novamente aqui. Para você que está acompanhando a gente pela primeira vez, siga o nosso canal, a gente está lá pelo Instagram, pelo Facebook, na sua plataforma de preferência, estranhos lá pelo @ Não É do INSS e também nas plataformas de streaming, seja no YouTube, seja no Deezer, seja também no Spotify. Na sua plataforma de preferência também, a gente está por lá, toda semana tem episódio novo para você. E também aqui uma novidade que a gente passa aqui para todo mundo e a gente conta com a sua participação também. A partir de agora, dia 20 de agosto até dia 19 de setembro, a gente vai estar participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A gente vai estar participando pela categoria Assuntos Diversos e a gente vai ter um mês aí pedindo o seu voto aí nas redes sociais também. A gente conta muito com a sua participação. No episódio de hoje a gente vai falar aqui com Márcio Apolinário, presidente da APPrev, Associação dos RPPS do Estado do Paraná. Tudo bom, Márcio? Rafael, tudo bem, Rafael? Prazer estar aqui falando com você, falando com os nossos amigos que acompanham o INSS. Pela primeira vez aí fazendo uma participação ao vivo aí, a gente fica meio apreensivo, mas estamos aí. O bom é que a gente já está quase 100 episódios fazendo isso aqui, se a gente não tem uma bolinha anti-estresse aqui, alguma coisa para dar um nervoso na hora, é porque a gente já não tem mais esse mesmo brilho, né? Então a gente pode fazer o que for, a gente sempre quando gosta muito, a gente fica mais nervoso mesmo, fica ansioso para que tudo aconteça da melhor forma possível. E da mesma forma que a gente aqui no podcast tenta fazer da melhor forma possível, vocês aí na presidência de uma associação tão importante também ficam apreensivos por cada novidade, por cada vez que não é nem uma novidade, né? Mas que tem algum evento novo, tem alguma coisa nova para trazer pro pessoal, sempre dá aquele frio na barriga, né? Isso que eu acho que é o que motiva a gente também no fim do dia, né? Realmente, você tem várias demandas, né? E você, quando alguém manda uma demanda para a gente, ele cria uma expectativa de um retorno. E para você poder oferecer algo de qualidade para esse retorno, você tem que criar uma expectativa. E assim, a gente sempre brinca em todos os eventos, e enquanto não dá o time ali que você abre e que você fecha o primeiro dia, a tensão é bastante grande, né? Porque aí depois as coisas se encaminham, mas até sair o passe inicial ali é complicado. Com certeza. E Márcio, para o pessoal conseguir entender um pouco mais aqui, né, no nosso bate-papo de hoje, queria que falasse um pouquinho quem é o Márcio aí, onde é que o Márcio trabalha, né? Porque não é só na APPrev, né? Então a gente sempre tem um trabalho paralelo aí também. Então conta um pouquinho mais sobre a sua história. Rafael, assim, Márcio, eu tive a minha vida na iniciativa privada, né, até o ano de 2001. No ano de 2001 eu fui convidado para assumir aqui eu sou de Jussara, município aqui do estado do Paraná. E em 2001 fui convidado para assumir a Secretaria do Trabalho aqui no município, aonde fui até 2008. De 2008 a 2009, numa questão política, eu continuei na Secretaria do Trabalho, mas assumi também como chefe de gabinete do município. De 2013 até 2016, eu fui eleito vereador, né, no município de Jussara. E em 2011, nós tivemos aqui um fato bem. Em 2006, o prefeito extinguiu o RPPS no nosso município, né? Por uma questão de erros que vieram do passado, né? Que foi utilizado o dinheiro para pagar folha de pagamento, que foi feito né, aquela coisa que todo mundo sabe o que acontece. Que graças a Deus hoje não acontece mais, a princípio, né? E em 2011, a nossa folha de pagamento, ela estava praticamente quase 60%, porque a gente herdou, né, e uma coisa que, né, eu já esteja antecipando aqui, talvez seria assunto mais no final, mas quando se fala, não, vamos extinguir o RPPS, você fala extinguir, na cabeça de muitos gestores ter a imaginação que esses aposentados todos vão para o INSS. Muito pelo contrário, eles ficam
para o ente. E a nossa folha de pagamento estava em praticamente 60%. Aí a gente conseguiu, na época, reativar o Instituto, o Fundo de Previdência, né, onde começamos já, até, podemos dizer assim, já com déficit, porque nós pegamos todo aquele pessoal e jogou pro RPPS para poder aliviar a folha de pagamento. E, até no entanto, eu era chefe de gabinete. E fiquei como servidor, entrei como vice-presidente. Por uma questão pessoal, em 2013, a então presidente se afastou, né, e aí acabou caindo na minha mão, né? Então, aí eu acumulei o cargo de vereador e de presidente do Jussara Prev. E aí, nessa brincadeira, a gente vem vindo até hoje, né? Aí não fui para reeleição, né? No meu entendimento, o Jussara Prev, ele tinha que ser cuidado muito bem, né? E a gente vem tentando fazer isso, tanto é que nós recebemos agora recente da Crédito e Mercado, dos 513 clientes que a Crédito e Mercado tem, Jussara ficou em primeiro lugar em rendimento. Então, isso para a gente é um motivo de muito orgulho, né? E um trabalho que toda uma equipe do Jussara Prev vem desenvolvendo. Então, assim, essa é, né? E aí, o que que aconteceu? Né? Nesse período, quando a gente foi buscar, né? Então me caiu de paraquedas o Jussara Prev, tá? Mas o que que é isso? O que que é esse RPPS, né, gente? Como gerir, como administrar isso? E aí eu fui buscar informação e você tinha muito pouca informação, você não tinha praticamente acesso nenhum ao Ministério da Previdência, você não tinha acesso ao Tribunal de Contas, era uma dificuldade. Todo mundo via o Tribunal de Contas como um bicho-papão, que todo mundo tinha medo de chegar lá. E aí eu busquei através da PEPREV e foi aquela história toda de buscar informação e tal. E aí assim, mas cada realidade é uma situação, cada presidente que se passou tinha uma visão diferente, né? E cada um construiu. A PEPREV hoje está com 23 anos e foi construído no dia a dia e cada realidade é uma diferente. E aí foi aonde eu comecei a buscar informação e aí foi até onde que lá em 2018 eu entrei na PEPREV e depois de 2019 a gente foi eleito presidente da PEPREV, pegamos uma pandemia, pegamos uma reforma da Previdência no meio de uma pandemia e demos sequência a esse trabalho e hoje estamos aqui, né, batendo esse papo aí, né? Pois é, pelo que eu vi ali, a administração mais longeva que tem da PEPREV já é a sua, né? Desde 2019, salvo engano, ali, né? Que já foi pego 6 anos já, correndo já como É, na presidente. realidade, na realidade assim, Rafael, o estatuto da PEPREV, antigamente ele era de 2 em 2 anos, né? Então eles começavam em 1º de maio a 1º de maio, 2 anos subsequentes. E aí a gente pegou aquela pandemia, nós não conseguimos praticamente desenvolver nenhum tipo de trabalho, e apesar com todo o esforço que a gente tentou fazer, e foi feita uma reunião com todos os presidentes de RPPS, e a gente colocou uma proposta, né, de alteração do estatuto, até porque é o seguinte, que de 2 anos você não consegue projetar nenhum tipo de trabalho, né? Então, e você pegava também em maio. Então, assim, como que você entrega um negócio em maio para o cara projetar uma expectativa para frente de projetos, de trabalho e aquela coisa toda. Então, assim, tecnicamente, esses 2 anos a gente praticamente nem considera eles devido a todo é, essas questões aí que a gente teve. E aí foi aprovado um mandato de 4 anos, né? Se inicia em 1º de outubro. Então, assim, qual que é a visão que teve em cima disso aí? Para você correr atrás de um patrocinador, para você fazer um projeto, então você pega, vamos dizer, a chapa eleita em setembro, em agosto tem a eleição, dia 30 de setembro termina o mandato, então você tem, a partir disso aí, outubro, novembro e dezembro, porque todos os bancos você tem que apresentar um projeto antes, as empresas e tal, e você tem um projeto para frente a ser desenvolvido. E foi isso que a gente conseguiu. E foi isso que gerou esses frutos, né?
que aparece aí que hoje a PEPREV hoje, graças a Deus, ela é reconhecida a nível nacional. Com certeza, a nível nacional mesmo, porque eu já tive oportunidade de participar de alguns eventos da PEPREV, mesmo não sendo do estado do Paraná, e eu vi o quanto que as pessoas do Brasil inteiro procuram por vocês, né? Pela capacitação de vocês, pelos congressos que vocês fazem. Quais as ações que a gente já pode elencar aqui, que a PEPREV fez já na sua gestão aqui, e trazer para o pessoal realmente, né, o desenvolvimento que foi, como você bem falou no início, né, é uma construção, a associação, entre vários presidentes, várias gestões, várias cabeças, né, então cada um dentro da sua realidade foi tentando tocar da melhor forma possível. E quais as principais ações que foram tomadas desde então, para o pessoal poder entender aqui? E também, uma outra dúvida que eu tenho, quantos RPPS que hoje estão associados aí com vocês? Rafael, no Paraná hoje nós temos 178 RPPS, tá? Desses 178 aí, em média de 153, 154 RPPS do Paraná associado com a gente. Tá? Então, assim, você não, muitos, às vezes, alguns ficam lá, né, vamos dizer, deixa o vento me levar e por aí vai, né? Mas assim, então a gente não consegue, a gente andou visitando alguns RPPS e tal, muitos ainda estão naquela não quero me envolver com isso, só quero saber de me aposentar, né? Então assim, é um, o que eu vou dizer para você assim, ainda tem para algumas dúvidas em cima de gestores e às vezes as pessoas não se preocupam em levar a sério o que realmente é o RPPS, que é o nosso futuro, a nossa aposentadoria, né? Então, você tem uma certa dificuldade nisso. Mas assim, a PEPREV, quando a gente assumiu, o foco principal era fazer o servidor saber o que que era o RPPS. Era levar para o servidor qual a importância do RPPS na vida dele. Porque eu sempre brinco assim, quando a gente abre os eventos, que a gente está numa conversa, que quando a gente era criança, a gente ouvia os avós e os pais falando, não, tem que pagar meu carnezinho do INSS, porque quando eu estiver velho eu vou me aposentar, né? E isso era uma preocupação que eles tinham, e muitos ainda têm até hoje, né, que pagam aquele carnezinho lá com o sonho de se aposentar. Só que o nosso é diferente, né? O nosso, como já sei dizer, não é do INSS, o nosso é do RPS. Então, nós servidores hoje, nós temos que se preocupar em gerir aquilo que é nosso. Nós tivemos recentemente aí várias maneiras de pessoas querendo, já te digo, aquela previdência sustentável, que lá no fundo, e a gente peitou isso, a gente foi para cima, o Tribunal de Contas aqui entendeu também, e hoje você tem um consórcio, está rondando também aí, que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul se já manifestou, acho que Santa Catarina já se manifestou, no Paraná a gente já entrou também, porque são pessoas de fora querendo se intrometer naquilo que é do servidor público. Porque até recente, agora, dia 5 a gente teve num debate no Tribunal de Contas, e eu coloquei, né, até falei brincando lá, e acabaram colocando a minha fala. O RPPS hoje é uma galinha de ovo de ouro. Todo mundo está de zóio querendo meter a mão ali. Só que assim, muitas das vezes o gestor critica, mas daí que você vai ver lá no fundo, esse gestor de hoje foi gestor há 10 anos atrás e ele não fez o papel dele, né? Então, a PEPREV veio com esse papel de fazer o quê? De mostrar para o servidor a importância disso, Rafael. E o que que acontece? A gente começou com certificação, com cursos, sabe, em diversas áreas. Nós tínhamos um problema sério, ainda temos ainda, que é o Comprev, né? Hoje nós temos, até brinco hoje da história do Top Gun, nós temos os melhores dos melhores do Comprev no Paraná, né? Então, o que que acontece? Nós desenvolvemos a calculadora previdenciária, que foi uma ferramenta fantástica que hoje o Brasil inteiro usa ela. Foi desenvolvida pela PEPREV aqui no Paraná, né? Em parcerias com a Paraná Previdência, né? Em parceria com o IPMC de Curitiba, né? Que nos deram apoio técnico, né? Então, assim, eu sempre converso bastante ali com o Felipe da Paraná Previdência, que fez uma transformação dentro do Comprev na Paraná Previdência, e a gente tem que ser grato a essas pessoas, porque eles nos auxiliaram a ajudar os demais, né? Então,
Agora, o Tribunal de Contas do Paraná lançou um API também para facilitar. A APPrev já junto construiu o Connect Prev, que vai ajudar os nossos RPPS. Então, assim, a gente buscou fazer isso aí, Rafael, para que possa facilitar. Só para você ter ideia, da nossa gestão, até o ano passado, já passou pela APPrev 14 mil pessoas em treinamento, em cursos. Esse ano, só agora, a gente já realizou 14 eventos. Eu não vou te passar um número agora, porque eu não sei de cabeça e também não tive tempo ainda para levantar isso, mas foram 14 eventos. Só na semana previdenciária que a gente foi, e assim a gente gosta muito de inovar, fazer coisas diferentes. E a gente fez uma inovação agora dessa semana previdenciária, onde a gente tinha 5 salas simultâneas de discussão de temas ali. Nós trouxemos 398 pessoas no evento, né? Então, assim, a gente se sente muito orgulhoso disso e isso aí disseminou para o Brasil. A gente tem participantes dos nossos eventos do Brasil inteiro, é do Ceará, é do Maranhão, é de Roraima, é de Tocantins, é do Acre, né? É do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina, né? Então, isso para a gente é bacana, né? É o sinal do quê? A gente está no caminho certo e está podendo contribuir. Aquilo que eu sofri lá no passado, a gente está tentando amenizar para os nossos colegas. Inclusive, uma confidência aqui, que o primeiro contato mais próximo que eu tive de Comprev foi justamente com a APPrev, trazendo um curso lá em 2019, quando ainda tinha a outra versão, o pessoal fala do termo, acho que é Jabol, se não me engano, ainda o pessoal comentava, e que é ali que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do Comprev, assim, sabe? Então, a gente vê muito em congresso, muitos casos principalmente em investimentos a gente fala, porque acaba sendo um dos principais pilares de RPPS, mas a parte de comprar essa temática e trazer uma ferramenta que precisa ter tempo, disposição, corpo técnico para fazer isso aí, a gente não via até então. E aí com vocês a gente conseguiu ter esse tipo de ferramenta que ficou disponível para todos os RPPS e toda essa evolução que teve a partir de então, né? Então é muito graças também ao trabalho de vocês, à iniciativa de vocês e de não desistir nesse meio tempo, né? Porque a gente vê tantos projetos bons que às vezes precisa deixar de lado porque realmente é muito custoso, muito difícil de tocar em frente, né? Rafael, só complementando, a gente conseguiu também trazer para dentro dos nossos eventos o Ministério da Previdência, que foi um fato inédito, até tanto que você tinha uma palestra, o pessoal sempre participou, mas a gente conseguiu trazer também eles para fazer o atendimento dentro dos nossos eventos. Conseguimos também, graças a uma parceria com o Tribunal de Contas, trazer o pessoal do Tribunal de Contas para dentro do nosso evento, que era até então praticamente impossível. Mas por quê? Por falta de um contato, por falta de uma troca de experiência. E assim, até eu lembro que no primeiro contato que a gente teve no Tribunal de Contas, e aí assim, a gente acaba sendo. Acaba não saindo da quinta série, vamos dizer assim. E eu disse para o presidente: presidente, o senhor acha que alguém gosta de ser multado? Que alguém quer ser multado? Ninguém quer. E posso garantir para o senhor que nenhum servidor faz algo errado porque ele quer, né? Então, assim, hoje nós temos no Paraná 178 RPPS. Se o senhor disponibilizar algum técnico para a gente, para que esse técnico possa participar das palestras, que ele possa ir lá, que o senhor possa colocar uma equipe para nos auxiliar, em vez de chegar 100 processo errado, vai chegar 20, porque a maioria vai ser sanado lá, o pessoal vai explicar, nós vamos ter toda essa questão de auxílio. E ele, né, aderiu a essa nossa ideia, cara, e tem sido um sucesso. E acredito que facilitou muito a vida dos RPPS, facilitou muito a vida dos técnicos do tribunal, porque já chega a coisa mais fácil para eles, né? Em vez de o cara analisar 100 folhas, ele vai analisar 5, né? Então isso facilita a vida de todo mundo. Então, assim, foi uma coisa bem bacana que a gente conseguiu e, modesta parte, eu juntamente com toda a nossa diretoria, né? Porque às vezes a gente está à frente aqui, mas você tem todo um corpo técnico por trás que não aparece nos bastidores, né? Então, assim, mas a gente tem toda uma equipe de trabalho e isso tem dado os bons frutos, Rafael. E, graças a Deus, esse reconhecimento aí é fruto de um trabalho árduo de todo mundo. E não é fácil, não, tá? Às vezes as pessoas falam,
Isso é tranquilo, não é. Você tem que estar. A gente participa de todos os eventos, né? Então, graças a Deus, o nosso instituto aqui também, a gente não tem, até hoje, não tem uma conta reprovada, nossas contas todas aprovadas sem ressalva. Então, eu tenho uma equipe aqui também que me dá um suporte para que eu possa também fazer essas correrias, esses bate e volta. Às vezes você sai daqui cedo, vai para Curitiba e volta no mesmo dia, né? Mas assim. Isso é fruto de um trabalho coletivo que tem dado bons resultados. Essa fala específica também de ter um pessoal por trás ali que faz esse trabalho ajuda e muito, porque, como você bem falou, quando as pessoas veem ali o resultado na frente, uma ferramenta aqui completa, pronto. Não é simplesmente apareceu do nada. Houve muito trabalho, houve muito desgaste ali por trás, onde o pessoal teve que parar, sentar ali, conversar, discutir, passar o projeto adiante para ser executado, fazer um evento, por exemplo, também. Né, como vocês têm, pelo que eu contei aqui, são 14 eventos, mais esse agora de setembro também, então já são 15 aí na conta. Cada evento é uma luta para conseguir fazer, né? Definir local, definir pessoal, patrocínio, o espaço para trabalharem ali por. Às vezes a parte de refeição também, a parte do material que precisa ser disponibilizado para o pessoal. Tudo isso é uma luta também, né? E ninguém acaba vendo esse tipo de trabalho que vocês fazem também. Porque na realidade, Rafael, a gente já está projetando, né, o futuro lá na frente, né? Então, assim, nós temos aí, tá praticamente engatilhado e para o mês agora, logo de outubro, nós devemos ter aí um evento que vai ser algo totalmente diferente. Então, assim, eu não vou nem entrar em detalhes, mas é um evento do Comprev juntamente com a aposentadoria e juntamente com contabilidade, tá? Então, assim, só que dá trabalho. Você tem toda uma elaboração, você tem que projetar o negócio lá na frente. E são pequenos detalhes que você faz a diferença. A PEPREV, ela é uma entidade sem fins lucrativos, né? A gente, lógico, o ideal, o gostoso seria você fazer um negócio tudo de graça para as pessoas, mas a gente já fez algum teste. Quando é de graça não funciona, tá? Por incrível que pareça, Rafael, vou te contar uma experiência aqui. A gente fez aí uns 4, 5 eventos de graça. Aí você tem lá 300 inscritos, aparece 50. Tá? Então você monta toda uma logística, você faz todo um trabalho, porque assim, você não pagou, mas tudo bem, né? Não estou nem aí. Né? Então, assim, infelizmente tem isso no servidor público, a falta de comprometimento com aquilo que ele vai fazer. Quando você cobra, e a gente cobra um valor, que é esse, mas não, é caro? Não, não é. Porque você tem uma logística de espaço que você tem que dar um conforto para a pessoa, não é? Você tem que ter um lugar agradável para a pessoa, você tem que ter um lugar confortável para a pessoa. Né? Você tem que fazer um coffee break de qualidade. Né? Então hoje é uns negócios assim que eu não consigo achar a matemática disso, mas o cara te cobra no coffee break R$ 60. Né? É coisa absurda, é o preço de um almoço. Mas você está focado ali, você não tem como sair dali. Se você faz no hotel, você tem. E aí os caras te exploram isso aí, né? Então, são coisas assim que acontecem. Mas, veja bem, você tem toda uma dinâmica disso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje, por exemplo, no nosso evento de Foz. Né? Então, é um evento que é praticamente um ano de logística. Nós, em fevereiro, agora nós teremos o RPPS 2026, o que fazer, que é um evento que a gente criou também, que tem um sucesso absoluto. Né? Então, assim, você tem que pensar no quê? Você tem que pensar na logística de hotelaria, né? Você tem que pensar na logística de alimentação. Então, você pega num evento desse de Foz. O congressista vai chegar lá, ele tem que ter um credenciamento, ele tem que ter uma recepção, ele tem que ter hospedagem, ele tem que ter lá o coffee break dele, ele tem que ter o coquetel de boas-vindas, né? Porque é um momento de descontração, é um momento de todo mundo estar ali reunido. Ele tem que ter um outro dia um café da manhã, ele tem que ter um coffee break, ele tem que ter o almoço, ele tem que ter ali o coffee break à tarde, à noite a gente deixa à vontade para o pessoal, né? Cada um, né? No outro dia tal, aí você tem que se preocupar com o sorteio de prêmio. Pessoal, esse ano nós mandamos fazer uma mochila, uma mochila daquela de notebook para todos os congressistas.
todo mundo lá vai ganhar uma camiseta linda com recordação de Foz do Iguaçu, né? Então, assim, você tem todo aquele material que você vai dentro da pasta. Então, assim, é toda uma logística e dá trabalho, né? E às vezes a pessoa chega ali, você tem que. É credenciamento, é etiqueta, é o crachá do cara, é aquela coisa toda, né? Então, é complicado, não é fácil não, mas a gente faz com muito amor, faz com muito carinho. A nossa equipe sempre está lá para ajudar, com um sorriso, com um abraço, sabe? E esse é o diferencial da PEPREV. Ela investe no nosso servidor, no nosso congressista, nos nossos palestrantes, que são peças fundamentais que vêm trazer conhecimento, né? A gente tem os nossos patrocinadores, que sem eles a gente também não consegue realizar nada. Então é todo um conjunto, né? É um conjunto de informação, é um conjunto de técnica, é um conjunto de trabalho que quando sai lá na frente, sai uma obra bem feita. Nós não somos perfeitos, mas a gente tenta fazer o melhor para todos vocês que vão lá nos acompanhar e estar participando do nosso congresso. Não, e nisso eu faço coro também, porque não é porque a gente está conversando aqui agora, mas eu não consigo lembrar de algum RPPS estadual que faça, ou que tenha feito um trabalho com tanta excelência, com tanto esmero quanto vocês, sabe? A gente ouve alguns, e claro, cada um tem sua realidade também, né? Seja por questão de logística, seja por questão de número de RPPS também, enfim, não é querer comparar, né, nessa parte. Mas eu vejo que a PEPREV tem um cuidado, um carinho tão grande com os servidores, e não à toa você vê gente de outros estados, eu me incluo nessa também, por óbvio, de procurar capacitação com a PEPREV. Então, esse agora de setembro, por exemplo, a gente aqui no nosso RPPS tem gente que está a fim de ir, principalmente essa parte de Comprev que a gente citou há pouco. Teve gente que também queria participar, outros congressos mais. Sempre tem gente querendo colocar no radar ali os congressos da PEPREV. E a gente vê que realmente começamos a não ficar mais focado somente na minha associação, da minha região, do meu estado aqui. Não, eu já começo a ver outros que também fazem um trabalho de tanta boa excelência que faz sentido eu sair daqui, me deslocar para outro estado e visitar vocês também, né? Então a gente já vê esse tipo de trabalho que é feito com vocês. E só para dar uma última sublinhada sobre essa parte de cuidar do pessoal, a questão de hotelaria e tudo mais, a gente vê que quando as pessoas têm um coffee break que não é de tão boa qualidade, assim, vamos dizer desse jeito, as pessoas já começam a criticar, já começam a não prestar atenção já na palestra, e de nada adianta você trazer um pessoal que vai te falar, sabendo o fino da bola, sabendo bem aquele assunto, e aí quando sai ali para um coffee, poxa, a comida não está legal, o assento, a poltrona não está legal para poder prestar atenção, o local não está ajudando, às vezes muito barulho e tal. Então tudo isso é algo que precisa ser pesquisado pela associação quando vai fazer um evento desse tipo, de tão grande porte, e aí vocês têm que ter esse cuidado, a expectativa de quantas pessoas que vão chegar, né? Porque vocês sempre fazem um anúncio, tal lugar vai ser feito, mas vocês não sabem ainda quantas pessoas que vão entrar. Então, se é para 50 ou 500, aí tem que ser avaliado. Então, tudo isso tem que ser levado em conta também, e o trabalho de vocês, né? Então, e nisso também já teve muito erro e muito acerto também da parte de vocês, né? Então, só para a gente falar, para fechar essa parte, quais os erros eu acho que dá para falar assim, poxa, a PEPREV errou nisso aqui, naquele outro lá, que na hora não deu muito certo? Rafael, assim, eu sempre digo assim, a gente sempre busca espelhar em outras coisas, né, para corrigir os erros, né? Então, assim, no começo, e hoje isso eu posso dizer para você que é um padrão universal, né, de eventos, e aí, assim, eu digo hoje que a PEPREV teve mais acerto do que erros, né? Então, hoje, eu posso dizer para você que às vezes a gente fala em alguma coisa na questão de um credenciamento, de uma fila, de um atraso de palestra, uma coisa ou outra, mas aí é uma coisa que muitas vezes foge do controle da gente. Mas a gente tenta aprimorar isso aí ao extremo, né? Então, assim, eu sempre observei, né, isso aí você vai ver que todos os eventos, então você abre o evento, você tem uma sala, lá com, vamos usar um número aqui, 1.000 pessoas,
Aí no outro dia se divide em 3 salas, que era o padrão, a PEPREV, era o padrão de todas as associações, e muitas ainda fazem isso. E aí você ia para a sala A, para a sala B e para a sala C. Aí você chegava na sala A, tinha 500 pessoas. Na sala B, 400. Na sala C, 100 pessoas. Às vezes nem isso, né? E aí você tinha que ficar, desmonta aqui, monta a sala, abre, reparte sala, faz aquele trupé e etc e tal. E eu fui na XP. Cheguei lá, vi 20 mil pessoas sentadas dentro de uma sala, um silêncio, 5 pessoas falando. Falei, porra, mas isso funciona, cara. Vamos fazer um teste. Aí foi a apreensão, aí o negócio foi sinistro. Esse aí eu sofri, Rafael. Falei, se esse negócio não der certo, mas contratamos a empresa e fizemos, né? Então hoje a gente fez uma pesquisa, 97% de aprovação. Sempre tem aquele um que não gosta, aquele que outro reclama e tal, mas fizemos. Então, mais um acerto do nosso lado. O que que acontece? Hoje você senta no nosso evento, você senta numa sala, a gente tem 3 painéis de LED, 3 palestrantes falando, todo mundo em silêncio. Se eu quero conversar com meu amigo aqui, eu converso, eu não atrapalho o outro. Eu preciso ir no banheiro, e eu vou com meu fone no banheiro, não perco a palestra, eu escolho aquilo que eu quero fazer. Muitas das vezes aí tem o lado, do outro lado, que o palestrante ele não sabe para quem que está falando. Mas por outro lado, quando você tira uma foto do palestrante, e o nosso fotógrafo é especialista, ele tira uma foto lá do Rafael, por exemplo, para quem vai ver a foto, o Rafael está falando para 1.000 pessoas, né? Fica bacana na foto, né? Mas tem sido muito bem aceito isso aí. E a gente foi o primeiro a lançar, lógico, primeiro das associações que a gente copiou da XP. E aí tem alguns amigos nossos de alguns estados, mas ó, quem que você pegou? Ó, com fulano. Ó, eu vou pegar. Ótimo. E foram feitos, né? Eu não vou citar o nome das associações, mas já algumas associações já fizeram e foi um negócio muito bacana. Por quê? Você acaba com aquela confusão de corre para cá, corre para lá, então o cara fica confortável ali no seu canto, ele não precisa sair de uma sala, correr para outra. Ó, terminou essa palestra aqui, eu vou sair dessa, vou para outra, sai aquele tumulto, aquela coisa. O cara fica ali, aí ele sai dali, vai lá, toma o copo dele, ele volta para o lugarzinho dele, tá ali. Então, assim, então eu acho que a PEPREV hoje, numa escala de 0 a 10, aí ela teve é, uns 8 de acerto. E os dois é essas questão técnica aí, que é o credenciamento que a gente vai se aprimorando, é a questão da inscrição, às vezes a questão da hospedagem. Um negócio bacana que a gente fez, Rafael, se me permite, eu não sei como está o nosso tempo aí, mas um negócio bacana, que foi o seguinte, como eu te disse, a PEPREV é uma associação sem fins lucrativos. Hoje eu vou alocar um espaço lá no hotel, por exemplo, que geralmente os hotéis que tem, né? Às vezes as pessoas falam, mas por quê? Cara, a gente precisa de espaço. Eu tenho que ter 1.000 pessoas se alimentando no mesmo tempo, eu tenho que receber essas pessoas e tal. E aí você vai para uma negociação, o cara te pede lá 50 mil de aluguel por dia, isso, tá? De salas, ou 20, ou 30, ou 100, por exemplo, em Curitiba, tem espaço lá que o cara te cobra 150 mil por dia de aluguel de espaço, né? Então, assim, isso varia de coisa, né? A gente fechou a negociação com o hotel, porque é o seguinte, quando você pega o hotel, você está locando lá X sala. Se eu ocupo lá 50 apartamentos, ele me dá 20%. Se eu ocupo tanto, simultâneo e vão fazer as contas. Só para você ter ideia, esse ano a gente conseguiu dar, logicamente, que são apartamentos duplos, triplos, quádruplos, né, conforme a disponibilidade do hotel. A gente deu 500 inscrições, 500 hospedagens. Então, os primeiros era 300. Aí teve um parceiro, patrocinador, que falou: ó, vou ajudar, tal, vamos fazer uma parceria. Nos ajudou, porque ninguém faz nada sozinho. Nós conseguimos colocar 500 leitos gratuitos para os nossos congressistas. Tá? Então, assim, isso é um diferencial. Eu acho que isso, logicamente, que daí o cara, muitos falam assim, mas não quero dormir com o Rafael, não quero dormir com fulano, mas aí, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Mas foi uma coisa que a gente fez isso aí em Curitiba, o ano passado, fez esse ano em Curitiba, fez esse ano em Foz, e facilita um monte, porque às vezes o servidor, a diária dele não dá para pagar nem o almoço, que a gente sabe de coisas. E isso aí é mais uma coisa que a PEPREV faz em benefício do servidor. Você dá a oportunidade do cara participar, mesmo ele não tendo uma diária.
né? Muitas das vezes, às vezes o cara só tem um reembolso da alimentação disso. Isso a gente conseguiu fazer. E é um negócio que pegou muito bem. A gente, lógico, isso a gente depende de hotel, depende de logística. Para você ter ideia, a gente lotou 3 hotéis em Foz do Iguaçu ali que está do lado ali do evento e mais 2. Né? Então, mas a gente depende de uma negociação, depende de uma parceria, depende de tudo. Então, assim, então eu acho que a Preprev tem acertado, né? E se ela não tivesse acertado tanto assim, por isso que eu até foi lá pro 8 lá, né? Talvez um 8,5 e tal, né? Mas assim, se ela não tivesse acertado tanto, ela não chegou, não tinha nem chegado onde chegou, né? Então, assim, volto a repetir, é um trabalho de uma equipe que foi construído tijolinho, tijolinho e aí chegou a um patamar bacana, um patamar de responsabilidade, um patamar de credibilidade. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. Não, e a gente aqui do outro lado da mesa também fica muito feliz em ver associações tão preocupadas com a gente aqui, né? E uma pergunta, talvez simples, mas não tão fácil de se responder. Qual o peso que vocês veem a associação, principalmente com o RPPS pequeno aí do Paraná? Porque, como você bem falou, às vezes o servidor não tem o dinheiro para poder se deslocar, hospedagem e tudo mais, e a PPREV conseguiu promover isso para ele, né? Então, principalmente para quem é RPPS pequeno, que a gente sabe que tem uma dificuldade financeira maior, qual o peso que a associação tem na hora de encarar esses desafios com o RPPS? Rafael, Jussara, eu brinco que Jussara é um município perto de 100 mil habitantes, tá? Falta 93 mil para chegar no 100. Então, Jussara tem 7 mil habitantes, tá? Jussara é um município pequeno, né? No Jussara hoje nós temos aí 300 e poucos servidores, tem cento e poucos aposentados. Então é um município que tem todas as dificuldades do município pequeno. E isso é o que foi que despertou da gente, como eu disse lá atrás, a, a buscar e fazer, transformar esse sonho que a gente tinha na realidade. Então, assim, a gente sempre dá o suporte. Hoje a PEPREV, eu não posso falar pelos outros, mas eu vou falar pela informação que eu tenho. Eu desconheço, tá, quem faz o que a PEPREV faz. Hoje, se você entrar na PEPREV, hoje nós temos um grupo de jurídico, um grupo de WhatsApp de jurídico, nós temos um grupo do Comprev, nós temos um grupo financeiro de investimentos, nós temos um grupo de jurídico, Comprev, nós temos um grupo geral, nós temos um grupo de presidente, nós temos um grupo de certificação, o pessoal que participa do certificação, nós temos um grupo de progestão. Então, assim, o que acontece nesses grupos? Todos os RPPS, não só daí do Paraná, que daí do pessoal começa a pedir para a gente para poder participar, mas o grupo é da PEPREV, aonde se troca informação. Tá? Então, eu não sei se você participa de algum grupo desse, mas se me permite aqui, só a nível de coisa aqui, por exemplo, vou abrir aqui o Comprev, né? Então, não vou citar logicamente o município, né? Mas aqui você pega aqui um colega aqui, estou fazendo uma análise de um requerimento de compensação do RGPS, com tempo total de contribuição de 7.900, tempo de origem, uma renda mensal tal. Alguém poderia me ajudar como fazer o cálculo, tal, tal, tal. Então, isso aqui, tá aqui, sabe? Então, assim, é o dia todo, se você pegar. Ó, estou com uma dúvida no processo com compensação. Temos alguns processos com esta notificação. Ambos estão corretos conforme a CTC. Então, esses grupos que nós criamos, né, que às vezes assim eu não consigo acompanhar todos, mas tem toda a equipe que acaba participando ali dentro, né, o nosso pessoal também, às vezes o pessoal passa para a gente, temos a equipe de jurídica. Então, isso tem ajudado, você não tem ideia de quanto isso ajuda. Por quê? Esse grupo aqui, essa questão agora que acabou de ser colocada daqui, já é em tempo online, daqui a pouco já entra um ali, já dá a sugestão. Aí nós temos lá o jurídico, aí nós temos uma situação, nós temos toda uma equipe de advogados dos RPPS que estão ali e que já dá um suporte para o cara. Lógico que não vai fazer o processo para ele, ó, mas assim, ó, dá uma olhada em tal lugar, faz isso. A questão do Comprev, olha, a situação é isso, você pode fazer isso, ver isso. Então, isso é uma ferramenta e você não tem noção de quanto contribui, principalmente com os pequenininhos.
Porque os nossos municípios do Paraná, hoje nós temos IPMC, Curitiba, que é de Curitiba, Paraná Previdência, né? Nós temos Londrina, Maringá, depois os outros você começa a cair, daí Cascavel, Paranavaí, e os outros são todos pequenos. Então hoje nós temos aí três, quatro, três grandes, os quatro, os cinco médios, e o resto, todos pequenos. E essa ferramenta que a gente implantou, né, do WhatsApp, de fazer esses grupos de conversação, tem sido um espetáculo, Rafael. Então, isso aí é uma ferramenta que a gente desenvolveu e criou, né? Olha, desenvolveu não, foi apenas uma questão de criar e botar para fomentar que ela trabalha automática. É uma prova de que boas ideias não precisam ver se uma coisa muito mirabolante, né? Um grupo no WhatsApp ajuda a resolver muita Ex- coisa, né? Exatamente. E vocês lançaram agora nesse ano também pelas redes sociais, eu pude acompanhar o primeiro prêmio de gestão previdenciária, né? Que era, por óbvio, exclusivo a quem é do Paraná, não, né? Não vou eu de outro estado participar. E como é que foi a adesão dos RPPS aí? Qual foi o feedback que vocês receberam sobre essa premiação? Assim, Rafael, foi uma. Tudo que é novo causa aquele, né? Então, assim, aí surgiu a ideia, e aí a gente acabou ouvindo, como vamos compilar, como que vamos fazer, como que vai tal, aquela coisa toda. Então, assim, foi um negócio muito. A gente teve muito pouco espaço de tempo para a gente para desenvolver isso aí. Então, assim, e os próprios RPPS, na realidade, não estavam preparados para você ter uma gestão de excelência. Então, alguns critérios que a gente colocou ali acabou descredenciando um monte de gente, até porque a gente tinha agora até o dia 30 para a questão da certificação. Então, a maioria não estava levando isso aí muito a sério. Isso aí agora virou critério de CRP, então o pessoal, inclusive, teve uma demanda muito grande em questão de treinamento de certificação. Então, assim, foi lançada a sementinha. E você não tem ideia da confusão que me deu isso aí do pessoal de fora. Ó, mas eu quero participar. Ó, como que a gente faz, né? Então, assim, a gente tem a humildade de ser aqui do Paraná, o negócio é do Paraná, né? A gente fica muito feliz aí pela adesão né, que teve, do pessoal tomou conhecimento disso aí, né? Então, assim, foi um negócio bem modesto que a gente fez aqui. Então, a princípio, é do Paraná, é para os RPPS do Paraná. Então, foi um negócio, assim, muito novo para toque de caixa, Rafael. Então, eu agora, para o ano que vem, eu acredito que vai ser um negócio mais dinâmico, um negócio, porque daí a gente já corrigiu os erros, né? Então, assim, tem alguma coisinha sempre, né? Então, vamos fazer um negócio bacana para o ano que vem aí, e eu acho que vai ser bem legal, né? Mas teve uma participação bacana, assim. Não, que bom que teve isso, né? E realmente, é o primeiro prêmio que vocês fizeram, né? Então, a gente vamos dizer que a gente tem por base as premiações nacionais que a gente vê. Então, beleza, a gente já vê de um nível nacional. Agora, quando você vai trazer para uma outra realidade, para o teu estado ali, tem que ter esse ajuste fino. Primeiro o prêmio, vai dar uma dor de cabeça normal mesmo, como todo projeto que se começa mesmo, e depois vocês conseguem fazer esse ajuste fino e tocar em frente. Mas a ideia é manter mesmo com o pessoal do Paraná, né? Sim, sim, a princípio sim, teve muita choradeira aí do pessoal querendo participar, pessoal participando de fora, tal, uma coisa ou outra. Mas a princípio é só do Paraná, até porque assim, você já tem as duas associações, tanto a Bipem como a Neprem, que tem essa premiação, eles já fazem esse evento, e a gente decidiu fazer. Eu acredito que nós somos pioneiros também. Eu não conheço nenhuma associação que tenha feito um prêmio dentro do estado, né? Então a gente fez isso aí e, e até a incentivar, né? Para o próximo ano as pessoas se aderirem, se ajustar para poder estar se enquadrando dentro daquilo que é preciso para participar. E principalmente, né, privilegiar quem é da casa mesmo, né? Bom, se a associação é do Paraná, vamos privilegiar quem realmente é do Paraná, né? Porque senão se acaba abrindo muito, vira mais um nacional feito Não, pela não, não, associação não. Assim, estadual. assim, Rafael, a gente foi até bacana você tocar nesse assunto, né? Porque assim, às vezes, cara, a PEPREV, ela é do Paraná,
E ela é bicho do Paraná, né? Até tem gente que tem uma musiquinha, é o bicho do Paraná, né? Então, assim, a Peprev, ela é do Paraná, a Peprev, ela não tem intenção nenhuma em perder essa essência, né? Então, assim, a PEPREV ela é feita para os RPPS do Paraná, para os nossos colegas do Paraná, mas a PEPREV sempre estará de portas abertas para atender a todos os colegas do Brasil inteiro, tá? Inclusive, né, a gente lançou o ano passado, foi bacana esse ano, o segundo Seminário Internacional de Previdência, né? Então, assim, a gente tem que ouvir todo mundo, a gente tem que estar do lado de todo mundo. Então, esse é o papel da PEPREV. A PEPREV é uma galinhona de asas abertas para colher todos os pintinhos, né? Então, assim, então, assim, o que que acontece? A PEPREV, ela é do Paraná, ela vai ser do Paraná, ela sempre foi do Paraná. A PEPREV, a gente não tem interesse nenhum e fazer palestra no Mato Grosso e fazer palestra não. A gente está aqui para colaborar com todo mundo, mas a PEPREV é do Paraná, a PEPREV respeita todas as associações, somos parceiro de todo mundo, nós se damos hiper, super bem com todo mundo, a gente participa de todos os eventos dos nossos amigos, né? É, então, assim, ter um relacionamento bacana com todo mundo, eu acho importante você colaborar com todo mundo, participar de todo mundo. Mas a PEPREV é pezinho vermelho, a PEPREV é do Paraná, a PEPREV é do Pinheirinho nosso do Paraná e a PEPREV sempre será do Paraná. Não, com certeza. Uma última pergunta aí, só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Márcio, o que, que você acha que vai dar mais alegria aí até o final do ano aí? É o RPPS, é o Atlético Paranaense ou o Curitiba? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei se você viu a minha voz aqui, eu tô meio rouco, né? Então, assim, eu tô até. Acabei ontem me pegar de surpresa para gravar um vídeo ali para falar do encerramento do evento, quase que eu não consegui falar. Né? Eu tenho aqui do lado o Cianorte Futebol Clube, que se classificou para as oitavas de finais da Série D, pô. Né? Então, né? Mas eu, como um bom paranaense que sou, eu sou santista, cara. Que Você beleza! entendeu? Eu sou santista, né? Torço pro Atlético aqui no Paraná, né? Não sou, né? Eu não sou fanático de futebol, né? Eu tenho meu filho mais velho, é fisioterapeuta do Cianorte, inclusive, ele foi goleiro do Cianorte, foi pro Cruzeiro, passou pelo Santos e hoje é fisioterapeuta, né? Então esse aí me representa bem, né? Mas aqui, infelizmente, os nossos times do Paraná tá tudo na Série B, né? Então, mas assim, daqui eu sou um pouquinho furacão, né? Mas e ontem o Corinthians perdeu de novo, então assim, é uma alegria contínua aqui, né? Mas temos nossos amigos aí corintianos que nos dá bastante alegria, né? Com E certeza. você torce para quem, Rafael, agora? Vamos. Eu sou o mero palmeirense que sofre, gosta de sofrer, apenas isso. Então tá igual eu, o Santos e o Palmeiras tá numa fase que tá complicado, né? Mas Mas aí o pessoal me pergunta, mas por que Santos? Não sei, mas o Santos é o Santos. mantemos assim. E o bom é que a gente torce para time que dá emoção, porque hora a gente torce para poder ser classificado, para não ser rebaixado, para ser campeão. Sempre tem uma novidade ali pra gente. Márcio, queria te agradecer muito aí pela oportunidade de conversar com vocês aí, trazer um pouquinho mais da PEPREV para todo o nosso público e queria deixar o espaço aberto para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês aí, das novidades de vocês também aí, ficar o convite aí também para o evento aí da Quadra de Foz do Iguaçu também aí. Como que faz para entrar em contato com vocês para conhecer um pouco mais? Rafael, a gente fica muito feliz aí né, por estar aqui participando com você. É o primeiro também, tá? É a primeira vez que eu participo assim, num bate-papo. A gente, né, infelizmente, a agenda foi bastante enrolada, mas estamos aqui. É, nós temos o nosso site, que é o www.apeprev.com.br, né? Ali você tem todas as informações, ali você tem os links de acesso às ferramentas, ali você tem ali as inscrições, né? Graças a Deus, nós já ultrapassamos o objetivo que a gente tinha, né? Do nosso, não vou entrar em detalhe de números, né? Mas ultrapassamos já aquilo que a gente tinha projetado, graças a Deus. Acredito que vai ser mais um evento, já é um sucesso pelos números que estão aí, né? Mas o nosso site está à disposição, tem o nosso Instagram, né? Também lá está lá à disposição.
a gente coloca os conteúdos, coloca as informações e estamos aí à disposição. Tem o nosso WhatsApp também, da APPrev, né? Então, a gente está à disposição de tudo, no que a gente puder contribuir, que a gente puder somar com nossos colegas, que eu sempre falo assim, o RPPS é diferente de tudo aquilo que eu conheci, Rafael. Eu já atuei na área do trabalho, já atuei em várias áreas do setor privado. A gente ia em eventos do trabalho, você chegava lá, o cara estava do teu lado, ele não olhava para você, o cara era teu vizinho ali, era cada um por si, Deus por todos. O RPPS, qualquer lugar que você vai, você é como se tivesse numa família, como se encontrasse um primo de longas datas que você não via, né? Então, assim, é muito bacana esse lado do RPPS, sabe? São servidores públicos e quando vem para o lado do RPPS, ele se transforma, né? Ele passa a ser, entre aspas, um cara mais legal, né? Então, assim, esse meio nosso é muito bacana, é muito gostoso, é muito acolhedor. Isso que nos motiva, acho que cada dia está trabalhando mais, está agregando essas pessoas ao nosso lado. E com certeza vocês podem ter certeza que a APPrev faz muito bem esse trabalho de acolher o pessoal realmente como uma grande família, né? Que nós somos aí desse universo RPPS tão diferente e tão unido como a gente é, e graças também ao trabalho das associações, né? Então, Márcio, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação com a gente e obrigado também a você que compareceu aqui, esteve com a gente, curtiu o nosso bate-papo e na semana que vem a gente traz mais um episódio novo aí pra você. Até a próxima oportunidade!